Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 87. Diz assim a palavra de Deus: fundada por Ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com a Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós estamos com a sua palavra diante de nossos olhos, nós a lemos. Agora nós precisamos do Senhor para entendê-la, para que também, na medida em que ela for explicada, seja o Teu Espírito Santo aquele que ilumine os nossos corações e mentes para, ao compreendê-la e entender os seus desafios, nós possamos crer de todo o nosso coração e também, ó Deus, obedecê-la. Põe essa disposição, esse coração, ó Deus, compreensivo, ó Deus, em nós, para que possamos honrá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro texto que Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, cita das Escrituras para justificar a sua obra monumental, A Cidade de Deus, é o Salmo 87. No livro 2, no livro 1, na parte 1 da sua monumental obra, ele fazer uma defesa do cristianismo, da visão de história, pelo menos, do cristianismo. Ele apresentará na segunda parte, então, uma visão cristã da história. E bem no início, no primeiro livro, no primeiro capítulo, também dessa segunda parte, então, ele cita uma série de textos. E o primeiro texto que ele cita para falar, então, da cidade de Deus, ou da visão histórica, de como a Bíblia mostra a história, é o Salmo de número 87. Várias outras citações ele faz da Escritura, mas esse é o primeiro, o Salmo de número 87, o verso 3. Após então citar o verso 3 e outros textos, Agostinho diz assim: por esses e outros testemunhos, que seria prolixo enumerar, damos-nos conta da existência da cidade de Deus, de que, pelo amor que nos inspirou o seu fundador, aspiramos a ser seus cidadãos. Esse salmo é um dos chamados Cânticos de Sião. Salmo 46, 47, 48, 84, 122 são alguns destes salmos que, por causa da temática de uma exaltação e de uma preferência por Sião, menções acerca de como Deus trata Sião, Jerusalém, são localidades importantes para a Escritura Sagrada e tem um sentido muito mais profundo do que propriamente a geografia e a história daquelas cidades. E celebra Jerusalém como centro da comunidade de Deus na terra.
Como Cântico de Sião, o Salmo vai além da relevância histórica, certamente, de Jerusalém, e reflete sobre o valor insuperável da cidade de Deus, como também uma metáfora para o povo de Deus, para o reino de Deus. O Salmo 87 segue o Salmo 86, obviamente, nessa sequência posta, que o Salmo 86 mencionou lá no verso 9 que todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. E esse verso do Salmo 86, ele de certa maneira é mais desenvolvido, com mais detalhes, nesse Salmo de número 87, o que nós lemos. A visão de gentios, de outras nações, juntando-se aos judeus em Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro, expressa aqui nesse salmo, como a gente sucintamente pode ver o salmista dos filhos de Corá, né? Esse salmo é um dos 3 ou 4 deste bloco dos salmos de 73 a 89, né? O terceiro livro da nossa coletânea de salmos, de todo o saltério. E então ele expressa aqui dessa maneira o fato de que em algum momento da história, ou em vários momentos da história, a gente poderia entender também, outras nações se juntarão ao povo de Deus originário para glorificar, para honrar a Deus. Mas não somente aqui nesses salmos, em várias outras partes das Escrituras, especialmente entre os profetas Isaías, Miqueias, Malaquias, Zacarias, essas passagens em que o povo de Deus alcança outras nações, ou outras nações vêm até Jerusalém para cultuar a Deus, são profecias que são vistas mais claramente na realidade do Novo Testamento. A gente corre o risco, em nossos dias, de confundir temas que estão bastante recorrentes especialmente nesses dias, de alguns meses para cá, da geopolítica atual, com a teologia bíblica. Ouvimos falar muito de Israel, de Palestina, de guerras, e é fácil a gente confundir, por 2 motivos, temas bíblicos com esses temas da atualidade, né? O primeiro se refere aos acontecimentos atuais entre Israel e as nações lá do Oriente. A segunda se refere a uma, que a gente chama de uma escatologia, né? Sionista, que aponta para Israel, país, como sendo atual, como sendo ainda o povo de Deus. Como se Deus tivesse alguns propósitos ainda bem específicos e diretos em relação a Israel, nos seus planos. Então, facilmente a gente pode confundir esses temas, né? Tanto da escatologia dispensacionalista, que aponta para Israel como sendo ainda, como dizem, o relógio de Deus, que Deus está ainda se relacionando com Israel de uma maneira específica no que diz respeito à escatologia, ou então as notícias que a gente ouve a todo momento, agora deu uma arrefecida, mas há alguns meses atrás, alguns dias atrás, muito se falava sobre Israel no clima, né, no caldo das informações. Então, facilmente a gente pode também confundir com a temática bíblica e, às vezes, nos atrapalhar a entender certas verdades que estão escritas em salmos como esses. Esses erros se devem, muitas vezes, à falta de entendimento
de que a igreja cristã se identifica com a antiga Sião, a cidade de Deus. Conceito que não combina com as narrativas atuais desse conflito Israel-Palestina, ou do conceito dispensacionalista de que tem Israel como o relógio escatológico. As realidades históricas do Antigo Testamento se tornam com frequência as realidades espirituais do Novo Testamento, como é o caso aqui. Em outras palavras, simplificando, então nós olhamos para um texto como esse e vários do Antigo Testamento. Nós precisamos entender, irmãos, que à luz de uma teologia bíblica abrangente, à luz de uma aplicação de verdades como essa, o que o Novo Testamento diz sobre o povo de Deus, esse texto faz referência à igreja de Deus, ao povo de Deus. As realidades históricas do Antigo Testamento se tornam com frequência as realidades espirituais do Novo Testamento. Os apóstolos, eles ensinaram a igreja a encontrar nessas realidades históricas a sua mensagem. Assim, o que Sião, aqui, um cântico de Sião, Jerusalém era para o povo de Deus no Antigo Testamento, assim a igreja é para o povo de Deus no Novo Testamento. Então, nós somos a cidade de Deus pela graça. Quando nós olhamos aqui para esse texto do Salmo 87, nós precisamos ter o nosso olhar direcionado exatamente para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a cidade de Deus pela graça. Esse texto que está diante de nós nos ensina 3 verdades sobre esta cidade: seu fundador, seus cidadãos e também seu sustento, a sua fonte de sustentação. Veja em primeiro lugar, o seu fundador. Claramente, nós estamos olhando para esse Salmo de número 87, não há dúvida de que o tema dele, o assunto dele é a cidade de Deus. E a primeira verdade que a gente aprende aqui é sobre quem é o fundador dessa cidade. Qual é a sua fundação e o seu fundador? O verso 1 até o verso 3 estão nos expondo essa verdade. O texto da língua original, o hebraico, que é a língua que estes homens, escreveram essas palavras, e como é bem reproduzida, pelo menos na minha versão, a Revista Atualizada, o versículo 1 começa literalmente com a expressão, a fundação dele, aqui está, fundada por ele sobre os montes santos. A fundação é dele, aquele que é o Senhor, o Deus adorado pelo povo de Deus de todas as eras. E essa forma de registrar nas línguas antigas, como eles não tinham maneiras de, às vezes, marcar alguma coisa como importante, o que eles faziam era exatamente colocar em primeiro lugar a palavra que eles queriam destacar. Nós temos na nossa língua recursos hoje para a gente grifa, a gente coloca alguma expressão para chamar atenção a uma palavra. Nos textos que nós escrevemos num simples e-mail ou em qualquer outro lugar, você lê um livro, há expressões de como destacar. Nas línguas antigas, quando alguém queria destacar uma expressão, uma palavra, ele colocava antes de tudo. Primeira palavra, é assim exatamente que o autor faz. A fundação é dele, fundada por ele sobre os montes santos. E essa expressão deve nos chamar a atenção, trazer à nossa lembrança um texto lá do Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, verso 10, em que elogia Abraão, naquele grande capítulo sobre a fé e os exemplos que ele vem
trazendo desde Abel, passando por Noé, passando por Abraão. Aquele grande capítulo, ele diz que Abraão era aquele que aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O capítulo de Hebreus, esse capítulo 11, deixa claro que Abraão buscava uma cidade celestial, não uma residência terrena, embora ele tinha uma promessa de fato de uma terra. Contudo, ele não só enxergava como sendo a sua segurança, a segurança da sua vida, aquele território que era prometido por Deus, mas de alguma maneira o autor de Hebreus nos dá a condição de olhar que a fé de Abraão estava muito para além daquela promessa terrena que Deus tinha de fato prometido a Abraão e ao seu povo. Assim, irmãos, aprendemos que mesmo nos dias do Antigo Testamento, os maiores santos de Deus não fixavam as suas afeições, os seus amores apenas na Jerusalém terrena, mas amavam apenas como um símbolo das glórias maiores que sabiam que desfrutariam no futuro com Deus. O verso 3 é esse que tem inspirado a diversas canções e obras teológicas, como essa que já mencionei, de Agostinho. Veja, gloriosas, verso 3, gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Essa expressão foi a inspiração de John Newton, aquele mesmo que escreveu o Amazing Grace, a estranha graça, a maravilhosa graça. Segundo alguns, é o segundo hino nacional norte-americano. Eles cantam, e talvez sem entender muito bem a profundidade da letra, mas cantam em quase todos os eventos. O John Newton, que era um traficante de escravos no final do século XVIII, convertido a Cristo, tornou-se pastor, teólogo, compositor de hinos. Ele escreve um outro hino sobre o povo de Deus, sobre a cidade de Deus, e começa exatamente com essas primeiras palavras do verso 3, gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Uma mensagem que ele expressa numa profunda teologia, riquíssima mensagem sobre a importância do povo de Deus. Gloriosas coisas se tem dito de ti. Agostinho, como já mencionei, escolheu como verso tema para sua grande obra-prima da filosofia histórica, a cidade de Deus, e ele escreve lá a certa altura, já no livro 14, ele diz: duas cidades foram formadas por dois amores, a terrena pelo amor a si mesmo, até o desprezo de Deus, a celestial pelo amor a Deus, até o desprezo de si mesmo. O uso do termo por Agostinho ou por John Newton aqui nos lembra que coisas ainda maiores foram ditas sobre a igreja do que sobre a Jerusalém terrena. O autor de Hebreus deixa isso claro quando lá no capítulo de número 12, irmãos, veja lá, capítulo 12, verso 22 e 24, não só essas canções, esses hinos maravilhosos como o de Newton, não só essas obras teológicas captaram e nos mostraram a profundidade desse tema nas Escrituras Sagradas, mas também a própria Escritura Sagrada. Veja o que o autor de Hebreus, refletindo sobre essa ideia de ser o povo de Deus, a cidade de Deus, Sião, capítulo 12, verso 22, ele diz assim, acerca do culto e de como nós nos aproximamos da igreja. Ele diz assim, mas no verso 18 ele faz um contraste com o verso 18, ele diz sobre o Sinai:
Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão. E aí de repente no verso 22, então ele faz o contraste, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Veja que expressão maravilhosa, profunda. É isso que a Escritura Sagrada, desde essa perspectiva do Antigo Testamento, destes cânticos de Sião, destes temas que se referem ao povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, a cidade de Deus, a igreja de Deus. Na linguagem do autor de Hebreus, quando você e eu nos aproximamos desse lugar para nos reunirmos assim como nós estamos agora, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus com cânticos, ouvindo sua palavra, na mesa da comunhão, nós estamos numa situação superior a qualquer outra experiência que o povo de Deus experimentou no passado. Você acha que Moisés e aquele povo, ouvindo no pé do Monte Sinai, aqueles raios, trovões, a voz de Deus, quando ele mandou, ele revelou a lei, os 10 mandamentos, você se lembra? Imagine, capítulo 19 do Êxodo, conta essa história. O povo de Deus chegou no pé do Monte Sinai, e havia raios, trovões, Deus falava lá de cima, Moisés estava lá, o povo teve medo de subir e disse: Moisés, vai você sozinho, porque nós não suportamos isso. É esse o contraste que o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 18, diz: ora, vocês não estão diante dessa situação, e no verso 22 ele diz assim: mas vocês estão diante. Ele está falando dessa experiência sua, agora nesta manhã de domingo, quando você entrou aqui às 9h30 da manhã para cultuar a Deus. Compreende isso? Essa é a experiência que nós temos. Nós não vemos, talvez você não tenha sentido nada mais, nada menos do que quando você saiu da sua casa, mas é isso que a Bíblia diz. Ela tão somente diz que nós devemos crer nisso. Nós estamos diante do próprio Deus nesse momento. Esta é a Sião. Nós estamos aqui cultuando a Ele. Segundo lugar, veja os seus cidadãos. Quais são os cidadãos da cidade de Deus? Como eles são descritos aqui. Verso 4 até o verso 6, algumas verdades estão aqui encerradas nesses versos, e nós podemos aprender aqui acerca de como esses cidadãos da cidade de Deus são descritos e quais são as suas características. Primeiro, veja, é o caráter multirracial e multinacional dos cidadãos. Note bem, o texto é muito breve, muito sucinto, e às vezes cria até uma dificuldade da gente entender, mas note aí que 5 nações são citadas, desde o verso 4, entrando pelo verso 5. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E claro, a respeito de Sião se dirá, verso 5 também,
menciona a própria Sião. São 5 nações citadas aqui representativamente de todo o mundo, de todas as formas possíveis. Raabe se você olhar em alguns dos profetas, era também um nome para o Egito, a grande potência que ficava ao sul de Israel, de onde, na verdade, Israel saiu, foi escravo do Egito. E essa palavra aqui, quando é usada nos contextos, em outros lugares, ela denota normalmente alguma espécie de situação orgulhosa, em que essa nação se orgulhava, ou então se referia à sua ferocidade. Depois Babilônia, a grande potência a leste. Também o próprio povo de Deus esteve na Babilônia por 70 anos, e foram de lá tirados pela mão forte de Deus. Depois menciona Filístia. Os 2 primeiros, Raabe e Babilônia, são nomes que apontavam para grandes potências mundiais, mas a Filístia era uma ameaça mais próxima, sempre estava em guerra ou provocando Israel, era mais próxima e imediata, localizava-se a oeste de Israel. A menção aqui a Tiro, que era uma poderosa cidade ao norte. É interessante que essa cidade, se você vai pesquisar, as relações inclusive eram até muito boas com Israel normalmente, eram parceiros em alguns empreendimentos no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Mas o interessante de Tiro na história do Antigo, especialmente no Novo Testamento, no Apocalipse, tem muito a ver com riqueza. Tiro era uma cidade muito rica, e sempre foi para o povo de Deus, Tiro, um desafio ao materialismo, a confiar nas riquezas, porque Tiro expressava exatamente essa qualidade. Então, com esses nomes aqui, todos os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, estão abrangidos. E por último vem Cuxi, ou a Etiópia, que frequentemente é também citado em outras partes da Escritura, para se referir às regiões mais distantes, em que, claro, inclusive dessas regiões mais distantes, também haveria pessoas que se interessariam, sendo despertadas por Deus para o conhecimento do próprio Deus. É difícil, irmãos, ler isso aqui e não pensar na vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, em como Deus começou a atrair pessoas de diversas origens e raças para a fé em Cristo Jesus. É só uma breve olhada em Atos capítulo de número 2, verso 9 a 11, quando o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes. É dito que nações como essas estavam ali representadas, e lá é dito que eles ouviram das grandezas de Deus. Assim, veja, irmãos, nesse espaço muito curto, 1 ou 2 versículos, de algumas palavras, o salmista está indicando que no dia da futura bênção de Deus, todas as nações do mundo, ou pelo menos representantes de todas as nações do globo, terão conhecido e louvarão o Deus verdadeiro. Essa é uma maneira, irmãos, implicitamente nesse texto, de falar das implicações missiológicas e missionárias do povo de Deus. Nós temos uma missão. Isso aqui deve mostrar para nós que o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, e se Sião é o povo de Deus, a cidade de Deus, e se a igreja agora é Sião,
Então, irmãos, é no Novo Testamento que nós vemos muito mais claramente as implicações para que essas nações recebam os 4 cantos do mundo, sejam amigos ou inimigos, gostemos ou não, eles precisam ouvir a mensagem da graça de Deus. O que o texto nos diz é que nós veremos, essa é a última visão que nós temos no livro do Apocalipse, pessoas de todas as tribos, povos, raças, línguas, nações de pé, adorando a Deus conosco. Essa é a igreja multirracial, multinacional, internacional, todos os povos da terra. A igreja, cada igreja local, deve ter consciência do seu chamado. A segunda verdade que esse texto nos apresenta, o que caracteriza os verdadeiros cidadãos da cidade de Deus, diz aqui o texto em 2 partes, verdades importantíssimas sobre aquilo que se espera desses cidadãos, de crentes. Primeiro, começa o verso 4 dizendo: dentre os que me conhecem, ou seja, eles conhecem a Deus. O membro da cidade de Deus, ou seja, o membro da igreja de Deus, não é aquele que tem necessariamente um comportamento diferente, perfeito, agradável. Isso é esperado, obviamente, de cada um de nós. Mas, em primeiro lugar, eles conhecem a Deus, diz o texto. Dentre os que me conhecem. A palavra aqui, para conhecer ou reconhecer nesse versículo, é uma tradução de um verbo na língua hebraica que tem um sentido muito mais profundo do que muitas vezes nós temos dado a essa palavra conhecer. Conhecer, aqui, à luz desse verso, tem a ver com entender, ter certeza, conhecer, experimentar e muitas outras variações. Aqui significa mais do que simplesmente admitir que existe um Deus e que algumas coisas sobre esse Deus, mas significa reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, significa vir a Ele em um relacionamento salvador, curvar-se diante do seu senhorio e reconhecê-lo em todos os seus caminhos. É mais uma vez o Novo Testamento que nos apresenta isso. Linguagem de João, no capítulo 17, naquela oração de Jesus, quando Jesus fala sobre conhecer a Deus, ele diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é conhecer a Deus. Você conhece a Deus assim? A outra característica que é mais ainda destacada nesses versos 4 a 6, é que eles são os que são nascidos outra vez, nascidos de novo. Não sei se você percebeu, mas observe agora, por 3 vezes, repete-se a expressão nascer. Verso de número 4, quando ele se refere a todas essas nações, Raabe, Babilônia, a Filístia, Tiro, Etiópia, diz assim: lá nasceram. Lá onde? Em Sião. No verso de número 5, e com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela. E depois um testemunho do próprio Senhor no verso de número 6, o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. O que isso significa, irmãos? É claro que não pode significar que todas as pessoas, para aspectos religiosos, infelizmente cristãos, que valorizam lugares, né? Fazem procissões, fazem longas caminhadas, achando que em determinados pontos sagrados, cidades sagradas, até a própria Jerusalém, né? Até hoje,
romarias e romarias são feitas a locais sagrados, achando que se achará alguma bênção especial simplesmente por ir de joelhos ou de qualquer outra maneira em algum determinado lugar. Não, o texto não está falando disso. Está falando de um nascimento, de uma experiência espiritual. O Senhor, ao registrar os povos, este nasceu lá. Essa é a doutrina que é mais explícita no Novo Testamento. Não que já não existia essa experiência com o povo de Deus no Antigo, mas é o Senhor Jesus, especialmente ali numa conversa com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, e depois explicada pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, por Pedro e em outros lugares, é o novo nascimento. Quem faz parte, qual é o membro da cidade de Deus? É aquele que conhece a Deus, reconhece o seu senhorio, mas porque antes de tudo ele nasceu outra vez. É a regeneração, a porta de entrada para a igreja de Deus, para a cidade de Deus. Não é simplesmente a porta ou um registro numa membresia de uma igreja, um nome simplesmente assinado em uma ficha. Isso é para os nossos controles e são importantes, mas o que se requer, na verdade, dos participantes da cidade de Deus, a cidade fundada por Deus, o Senhor, é que eles tenham nascido de novo, é que eles tenham uma experiência chamada na Escritura de regeneração. É quando o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo atua no coração e o dispõe ou predispõe a amar as verdades de Deus, as coisas da palavra de Deus. Eles nasceram lá. O que tem sido pregado por nossos missionários lá em Guiné-Bissau, no Uruguai, por os nossos trabalhos em volta, nas cidades vizinhas, os missionários ao redor do mundo, irmãos, é esta verdade, de que eles precisam, como disse Jesus a Nicodemos, quando ele se aproxima com todo um discurso sobre religião, ele diz: espera lá, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito Santo. Ele não compreendia absolutamente nada. E ainda, irmãos, precisa ser destacado no verso 5, e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Literalmente o texto hebraico diz assim, homem a homem. Este e aquele é a tradução de homem a homem, pessoa por pessoa nasceram nela. Não estamos falando de uma evangelização de um grupo e eles simplesmente aceitam algumas verdades, mas sim, é um povo, mas esse povo entra um a um, individualmente, é cada um dá conta de si, cada um tem a sua própria experiência. Nós defendemos que nossos filhos, inclusive os batizamos exatamente por isso, bebês, mas nunca pensamos que isso lhe dá uma condição espiritual diante de Deus, novo nascimento. Não cremos em batismo regenerativo, absolutamente. Cada um precisa dar contas de si diante de Deus, e cada um entra na relação com Deus por si mesmo. E por último, veja no verso de número 7, irmãos, o sustento dessa cidade de Deus. Todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes estão em ti, ou são em ti. Esse último verso é sobre aqueles que renasceram e que louvam a Deus por isso em alegria. Eles cantam e dançam, literalmente dançar aquelas danças de alegria em rodas antigas. Todas as minhas fontes de águas
estão em ti, literalmente. Essa bela imagem ecoa em outros lugares, ela ocorre no Salmo 46, verso 4, ela ocorre em Ezequiel capítulo 47, verso 1. Isso expressa alegria, por causa das bênçãos de Deus, espirituais e eternas. O que todas essas referências estão dizendo é que toda dádiva, todo dom perfeito, como diz Tiago no capítulo 1, é dom de Deus, é Deus, em outras palavras, que nos sustenta. O povo de Deus é sustentado por Deus em suas necessidades. É isso que deve ser reconhecido. É isso que precisa acontecer conosco. E por isso, muitas vezes, a nossa miséria espiritual está em não dependermos dele. Você faz isso? Ou você acha que o que você o que você é, procede da sua expertise, sua genialidade, sua competência? Mas é ao contrário, irmãos. Nós devemos reconhecer que todas as fontes da vida dependem de Deus. E devemos celebrar isso com alegria. Essa graça, essa bênção jamais falhou e nunca falhará, porque é, segundo o texto, a provisão inesgotável do nosso Deus. As palavras do salmista terminam assim: todas as minhas fontes são em ti, ou estão em ti. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvamos-te, agradecemos-te por essa manhã, por dares, ó Deus, a nós a oportunidade de reconhecer, de entender que nós somos a cidade de Deus, o povo de Deus, somos Sião, e o Senhor está aqui, e o Senhor é a fonte de alegria e de poder do seu povo. Ajuda-nos a esquadrinhar o nosso coração, nosso entendimento, para ver se de fato nós estamos vivendo de acordo com o que o Senhor diz que os cidadãos da cidade de Deus devem viver. Como eles devem viver. Abençoa-nos, os meus irmãos que ouvem, para que juntos nós possamos entender a sua palavra e desejarmos obedecê-la. Em nome de Jesus, amém.